Mateus 4, a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você conseguiu achar, você deu glória. Glória a Deus. Aleluia. E vai dando glória. Glória a O louvor Deus. foi uma bênção, graças a Amém. Deus. E confirmando tudo que o Senhor queria falar, Amém. Ele vai falar esta noite, em Amém. nome de Jesus, para a Amém. glória dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar lendo. Mateus 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com os seus pés em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirá. Feche seus olhos. Glória a Deus. Soberano Deus e glorioso Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, eu sei que o Senhor se faz presente aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Eu peço, Senhor, neste momento, que venha falar conosco, Senhor. Pai, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, da forma que entramos, Senhor, mas que o Senhor venha nos preparar esta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que tome o controle dessa palavra, Senhor. E sei que o Senhor nunca perdeu o controle de nada, Senhor. Eu peço ao Senhor que venha usar a minha boca para falar, Senhor. Que o Espírito Santo venha falar por mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu venha ser apenas um canal de bênção nas suas mãos, um instrumento, Espírito Santo. Convém que o Senhor cresça e que eu venha diminuir a cada momento, ó Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço. Peço ao Senhor que não haja impedimento essa noite para que possamos louvar o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome e, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos também. Glorifica o nome dele, aplauda o nome dele, porque ele é santo, ele é digno e ele é poderoso. Eu levei essa palavra em uma célula um tempo atrás. E o pastor Marcelo me chamou ontem, pediu a esposa dele para enviar uma mensagem, enviou, e me chamou ontem para estar pregando. Então eu falei assim: Senhor, me dê a sua palavra. Então o Senhor me retornou a essa palavra, porém o versículo é diferente. Aqui, a palavra do Senhor, assim como na palavra está escrito aqui, que o inimigo, ele tentou o Senhor, ele levou o Senhor ao deserto para ser tentado. Muitas vezes nós passamos pelo deserto e somos tentados, mas porém nós não sabemos disso, nós não conhecemos o mundo que nós vivemos, o mundo espiritual, porque não é somente o físico, ele é espiritual. O mundo físico, ele é importante, mas o espiritual nós não podemos deixar de pensar nele. O inimigo, ele é muito sujo, ele é imundo, ele é cheio de artimanhas. Ele não trabalha sozinho, ele trouxe os seus demônios. Ele fez com que a terça parte do céu caísse junto com ele e formasse rebelião. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Às vezes sim, porque o pecado domina o homem às vezes. Mas não era para ser assim. Mas às vezes é porque o inimigo quer nos tentar. Mas às vezes é porque o Senhor nos leva lá. Igual o Senhor foi conduzido pelo Espírito Santo. Foi conduzido até o deserto para ser tentado pelo inimigo. Então o Senhor quer nos aprovar. E o inimigo, ele age nas regiões celestiais. Coisas que nós não vemos. No homem normal nós não conhecemos discernir. Nós não conseguimos discernir. As coisas espirituais, ela é discernida espiritualmente e não carnalmente. Amém. Muitas vezes nós queremos e ficamos frustrados, às vezes, o que está acontecendo? Começamos a murmurar. O inimigo, ele veio
para poder matar, roubar e destruir. E eu vou falar algumas coisas que ele veio fazer. E essas 3 coisas, matar, roubar e destruir, estão englobadas em tudo isso aqui. Ele veio trazer contendas, intrigas, separações, divisões, homossexualidade. Ele veio trazer conflito emocional, conflito interno, conflito externo com o próprio irmão. Ele veio trazer doença, ele veio trazer a mentira, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele veio tentar enganar-nos. Ele veio fazer motim, juntar um grupo para que viesse contra você. E muitas vezes o da própria casa nos trai. E ele veio trazer desobediência, confusão. Ele veio trazer o medo, a morte. Mas ele pensa que tem o poder em suas mãos. Não deixa ele iludido, não. Ele pensa que tem o poder em suas mãos, mas só o Senhor tem todo o poder. Ele é todo o poder. Nada foge aos olhos do Senhor. Às vezes a gente acha que foge, mas não foge. É no momento da aflição, é no momento da tentação que o Senhor espera que nós venhamos buscar nele. Amém. E orar, igual a Sara estava falando aqui. E orar e buscar. A Mônica falou uma coisa aqui que ela entendeu que não era para ela desistir, né? E então ela entendeu que aquilo ali era coisa do inimigo. Então nós temos que entender, muitas vezes discernir o que é certo, o que é errado, o que é o homem que está fazendo, o que é Deus está fazendo e o que o diabo está planejando. Verdade. Deus nos faz conhecer as artimanhas do inimigo. O inimigo, ele é tão sujo que ele conhece a palavra toda, do início até o fim, ele conhece. Mas não basta conhecer a palavra. Antes você conhecer um pedaço e viver a palavra, do que conhecê-la toda e não viver nada. Importante é que não só conheça a palavra, mas tudo que você conhecer, é importante viver. Amém. Porque senão, se a gente não viver o que a gente prega, lê, fala que ouve, vê, então nós não estamos de acordo com a palavra. Nós abrimos as brechas, porque tudo que o inimigo espera é que nós venhamos dar motivo. Às vezes ele levanta alguém do seu lado para te confrontar. Ele levanta pessoas que você confiava para te confrontar, justamente para trazer o conflito na sua mente. Então assim, o diabo veio para essas coisas, mas o Senhor, ele veio para trazer vida. Amém. E vida em abundância. Ele veio para trazer saúde. Ele veio para trazer o discernimento. Ele veio para abrir os nossos olhos físicos e espirituais. Ele veio para trazer a união, a comunhão, a vida eterna, a fé, a esperança, a paz. Ele veio tampar as brechas. Ele veio nos unir uns aos outros. Uma coisa nós não podemos esquecer, que nós somos extremamente dependentes da graça de Deus, mas também nós somos dependentes uns dos outros, sabe? Sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus, sem a palavra, nós não podemos fazer nada. O inimigo conhecia a palavra, mas só Jesus viveu a palavra. Então aqui, toda vez que ele vinha confrontar, dizendo que o que ele sabia sobre o que está escrito na palavra, o Senhor também sabia o que estava escrito na palavra. Mas ele conseguiu viver aquilo, e não porque era Deus, porque ele era homem, ele estava aqui no físico também, mas ele entendia o mundo espiritual, que é onde o inimigo age e a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos físicos. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, essa separação. Quando a Sara ela estava para casar, teve muitas lutas. Eu também, quando eu estava para casar com meu esposo, eu tive muitas lutas. Eu pensei em desistir, ele pensou em desistir, nós chegamos a terminar, coisas não davam certo, não saía nada não saía, a gente pensava, não vai acontecer casamento, e o casamento da Sara foi muito lindo, para a glória de Deus, não pude ir. Glória a Deus.
Mas foi maravilhoso, gente. Eu vi as fotos, vi um vídeo toda americana, no chapéuzinho. Então, assim, é muito importante a gente buscar mais de Deus, sabe? E é importante vir à igreja. Quando nós chegamos aqui na igreja, o inimigo ele fica furioso. Quando a gente dobra o nosso joelho lá no quarto, em casa, onde os olhos humanos não podem ver, sabe? Quando nós chegamos aqui, às vezes cheio de dúvida, conflito no coração, e buscamos mais de Deus, e ouvimos a palavra, e temos fé, e a fé ela vem pelo ouvir. É muito importante ouvir a palavra, e praticar a palavra, para que as brechas venham ser tapadas e fechadas. Então, o inimigo ele fica surtado. Porque quando você ora, você quebra os cativeiros dos cativos. Você consegue trazer a salvação até a sua casa. Nós temos a chave na mão. Glória, e às vezes a gente não usa. Às vezes você veio aqui em busca de alguma coisa. Mas tudo que Deus queria era que você estivesse aqui. Porque basta você buscar a Deus, orar e se humilhar diante da presença dele. Porque não vale chorar diante dos homens, viu, irmãos? Não vale. Antes eu ficava chorando, não deu certo isso, vou chorar diante dos homens, vou ficar me humilhando diante dos homens. Mas não, nós temos que nos humilhar diante de Deus, é buscar na presença dele. Só ele tem o poder de mover todas as coisas. Se precisar tirar uma montanha daqui, põe ela ali. Então, não fica desesperado, porque essa luta, essa batalha já foi vencida lá na cruz há muito tempo. Amém. Glória então, a Deus. A luta é vencida todos os dias. É todos os dias. Às vezes você pensa assim, mas está demorando, Senhor. Está demorando, mas o Senhor quer tratar com a gente, com você, comigo, com você, com a pessoa, caso você esteja esperando que alguma mudança aconteça na vida dela. Então o Senhor é longânimo. Ele é longânimo para que nós venhamos mudar a nossa conduta. Às vezes não estamos em pecado, mas também não estamos orando, não estamos lendo a palavra, não estamos buscando em Deus. Então é muito importante buscar e querer saber o que o Senhor quer da gente. O Senhor quer que nós tenhamos mais comunhão uns com os outros, sabe? Para de murmurar, porque a murmuração não vem de Deus, não, é o diabo mesmo. Então, assim, o Senhor nos traz autoridade na palavra. É muito importante. A palavra do Senhor, ela fala, deixa eu ver se eu consigo achar. Fala em Efésios sobre as armaduras. Glória a Deus. Que o Senhor, Efésios 6:10. fala assim, revestivos de toda a armadura para que possa estar firme no dia da cilada do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Amém. Glória a Deus. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Amados, o inimigo age aqui na nossa mente. Às vezes você nem imagina que é o inimigo. Você pensa que, eu estou tão triste, tão abatido. É o inimigo que botou isso aí na sua mente. Porque alguma coisa você ouviu ou você viu que te deixou abatido. Isso não vem de Deus, não foi Deus. Você pode ter certeza absoluta. Deus, ele traz um discernimento espiritual. Ele abre a nossa mente. E nos lugares celestiais que fala aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, fica firme. Aleluia. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, nós temos que guardar a palavra de Deus, nos munir da palavra de Deus. Cada vez que você alimenta da palavra, o inimigo fica fraco. Ele não tem poder sobre a nossa vida. É muito importante. Às vezes, a gente deixa, já fiz isso muito. Quando minha mãe me ensinou a deixar a Bíblia lá aberta, em Salmo 91, né? Então, eu deixava aberta, mas lia muito raramente e não lia a palavra, não. A palavra é alimento. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. Nós precisamos ter a palavra aqui,
guardada no coração. Amém. Porque quando Glória nós a Deus. guardamos alguma coisa, só nós encontramos. Glória a Deus. Você já reparou? Ah, onde que está isso, fulana? Aonde que está? Aí a pessoa vai perguntar, você sabe onde está? Se é seu, você vai saber onde que está. Então, se você guarda, você tomou posse daquilo. É muito importante guardar a palavra. E vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ficar firme na palavra, não sair de jeito nenhum da presença de Deus, sabe? Ter certeza que Cristo veio para salvar. Ter certeza do que você está vivendo. Ter certeza da sua fé. É muito importante você não arredar o pé. Sabe, às vezes a gente fica enfraquecido, porque a fraqueza espiritual também, ela é fraqueza espiritual, o inimigo que lança sobre nós. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados, ele lança cada coisa na mente do homem, e ele vai justamente naquele ponto de fraqueza. O diabo não vai agir onde você está forte. Ele vai no seu ponto de fraqueza. Você pode reparar que aqui em Mateus 4 falou que o Senhor, ele teve fome. Quando ele jejuou 40 dias e 40, ele já teve fome. Aí o inimigo já estava lá olhando há muito tempo. É agora que eu vou pegar ele. Então o inimigo faz isso com a gente. É na nossa fraqueza. E se o inimigo descobre a nossa fraqueza, descobrir não é o problema. O problema é se nós estamos revestidos da palavra, buscando em oração, estamos em comunhão, estamos em obediência. Aí sim, se tudo estiver de acordo com a palavra, o inimigo pode até saber a sua fraqueza, mas ele não vai ter poder para agir contra a sua vida. Amém, Jesus. Muitas vezes o inimigo acha que está com o controle de tudo nas mãos, só porque alguma coisa na nossa vida não está indo bem. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu já vou até desistir. A minha mãe, ela é desviada. Criou a gente na igreja, né? Eu cresci, desviei, depois voltei para a igreja, graças a Deus. E minha mãe é desviada. Então assim, tem hora que eu penso, não vai dar certo. Meus irmãos foram até para longe, mas eles são de outra igreja. E todos eles, graças a Deus, a Bíblia fala a gente ensinar o filho o caminho que se deve andar. Quando for mais velho, não se desviar, né? Mas a minha mãe ensinou. E graças a Deus eles estão todos direcionados, né? Graças a Deus a vida toda arrumada. Mas claro que tem as lutas, né, irmão? Mas o Senhor não falou que a gente não vai ter luta, né? Todos nós vamos ter luta, né? Até ele voltar, vai existir as lutas sim. Mas ele deu poder para a gente pisar em serpentes e escorpiões e dano nenhum causado será causado. Então a palavra fala assim também. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Tudo que você vê aqui tem a palavra no meio. Sem a palavra nós estamos vazios. Sem a palavra não tem conversa. Então assim, orando em todo o tempo e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, a gente não pode ser egoísta também não, em querer a palavra só para nós. Se você aprendeu a palavra, leva. Leva, porque a gente não aprende a palavra só para a gente não, meu irmão. A palavra ela é alimento. Se ela é alimento, ela vai alimentar na sua casa também. Então, se você está aqui buscando, é porque o Senhor tem algo a fazer na sua vida. Então, assim, nós às vezes queremos muito de Deus, mas não queremos nos dar para Deus. Tudo que Ele quer é que nós venhamos colocar o coração no altar dEle. E Ele fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender. Às vezes parece que vai dar errado, mas não vai dar errado não. Mesmo sendo Deus te pedindo, às vezes parece que vai dar errado, mas não vai dar errado. Deus tem plano para todas as coisas. Amém. Ele é maravilhoso. Então assim, eu vou dar um testemunho aqui. Até que hora eu tenho?
9h15. Até 9h15? Glória a Deus. Então, assim, dá um testemunho aqui. Teve um tempo que eu estava desviada e eu tinha acabado de me separar porque eu tive uma briga com o meu marido na época. Eu era bem nova. Então, assim, eu tinha uns 18, 19 anos. Da idade da minha Heloísa aqui. 11 anos já tem isso. Então, assim, eu fiquei desnorteada, porque minha mãe estava para lá. Meus irmãos já tinham ido embora, porque não aguentou o baque da minha mãe levantar faca em casa. Minha mãe bebia, ficava endemoniada. Eu via aquilo e achava que era ela. Eu brigava com ela então, assim, eu não entendia o que era espiritual. O que era o inimigo agindo, o inimigo falando, o inimigo usava ela para falar. Depois que eu vim para a igreja, até demônio a gente expulsou da minha mãe. Porque a gente já entendia o que era físico, o que era carnal e espiritual. Então, aí eu já não brigava mais com a minha mãe. Aí a minha guerra já era no joelho. Já era intercedendo e buscando. Teve um tempo que ela passou aqui a servir a Deus. Mas a fraqueza, o mundo, as setas, as conversas do mundo acabou sucumbindo ela para lá de novo. Chamava todos os dias. Inclusive, meu esposo chamou ela hoje. Ele encontrou com ela e chamou ela. Então, assim, a gente sempre fala com ela, busca a Deus. A sua vida mudar, vai ser importante. O que ele quer é que a senhora, a família dela toda bebia, então morreram a maioria dos irmãos por causa de bebida, por causa de droga. Então, assim, eu sei que Deus tem algo a fazer na vida dela. Então, eu não desisto. A princípio, eu comecei a buscar a Deus pela dor. Eu falo, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Eu estou vindo pela dor, porque eu tinha acabado de ficar viúva. Então, eu vim pela dor. Eu e a Heloísa Petidinha. Então, assim, eu vim pela dor. Mas, eu comecei a entender que a gente não busca Deus, não é só na dor, não. Quando a gente está alegre também. Porque às vezes a gente está muito alegre, aí a gente está aqui na igreja, está muito alegre e vai para o mundo. No que a gente vai para o mundo, a gente acha que, como Deus nos encheu, a gente vai para o mundo. Todo alegre, todo feliz. Então chega lá, aquela felicidade vai acabando aos poucos, sabe? É como se tivesse enchido um pote de azeite, ele está furado e vai vazando tudo. Se você não voltar à presença, não tem como ser cheio de novo. Você vai ficar no mundo iludido, porque é isso que o inimigo faz. Quer iludir a gente o tempo todo. Mas até dentro da igreja a gente tem luta. Tá? Até dentro da igreja. Então, assim, a gente tem que orar muito, buscar muito de Deus. Porque se com Deus às vezes está ruim, no mundo sem Ele vai ser pior. Então, assim, nesse tempo que eu fiquei desviada, igual eu falei, eu tinha brigado com meu esposo na época e fui pro mundão lá viver, que tava tudo certo, tudo bom, entre aspas. Tive envolvimentos homossexuais, usei droga. Então, assim, andava toda esculhambada de qualquer jeito. Então, assim, só Deus sabe da luta de cada um. Você está sentado aí e você acha que às vezes, igual, eu sei da luta que você está passando. Porque muitas delas também já passei, muitas delas que você passa ou passou, eu não passei ainda não. Mas a gente infelizmente tem muita luta para passar ainda, sabe? Muita luta. Muitas delas vão vir por provação. Às vezes o Senhor nos leva a um lugar, nos conduz a um lugar para que a gente venha ser tratado, sabe? Às vezes liberar perdão. Porque o inimigo, ele lança no coração também a falta de perdão, sabe? Você começa a culpar tudo e todo mundo e às vezes até Deus. E quando a gente culpa Deus, aí o negócio fica estreito, porque aí você já está blasfemando. Entenda que tudo que Deus faz é para o nosso bem, sabe? Tudo. Até o que houve de pior na sua vida, Deus permitiu para o seu bem. Quando eu fiquei viúva, eu achei que meu mundo tinha caído. Porque
Porque tudo que eu tinha aprendido na vida, algumas coisas foi com a minha mãe, mas depois, como eu comecei a namorar com 13 anos, isso nem é a idade para se namorar não, tá, irmãos? Então assim, não é idade. No mundo, a gente tem... é cada coisa, sabe? É cada ideia errada. Esse negócio de ideologia de gênero agora, só Deus sabe, né? Mas em nome de Jesus, na nossa casa, isso não vai entrar, não. Amém. Em nome de Jesus. Então assim, os nossos filhos serão guardados pelo nome de Jesus. Ele não morreu ali na cruz em vão, não. Sabe? O Senhor tem propósito desde o ventre da nossa mãe com as nossas vidas. Nós éramos sonhos de Deus, sabe? Ele tem cuidado de nós. Então assim, se a gente tem alguma mágoa, alguma coisa que nos impede de adorar e de servir a Deus, a gente tem que tirar, arrancar, começar a falar com Deus. Eu não aceito isso, igual a Mônica falou, eu não aceito isso, que as coisas dê errado. Então, não basta só falar, a gente tem que entrar em ação. Porque tudo que Deus quer que nós vamos buscar, a gente vai atrás e consiga vencer. Mas a gente só vai vencer tendo o Espírito Santo do nosso lado, crendo que o Senhor ele é único, Ele é suficiente Salvador, tendo fé na palavra, sabe, buscando mais dele. Às vezes o outro fala assim, mas se você só fala de Deus, eu tenho que viver, né? Então, se só sabe falar de Deus, peraí. Tudo é para Deus, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. A gente está aqui, mas está lá. E um dia a gente vai estar lá adorando o Senhor incessantemente. Fazer o que os anjos fazem. O inimigo, ele fica furioso, irmãos. Porque tudo que era dele, ele perdeu. E nós temos o que era dele e teremos um pouco mais. E ele não tem salvação. Ele não tem a presença de Deus mais. Ele vive em trevas. Nós vivemos na luz da palavra, sabe? Então o tempo todo o inimigo tentou fazer com que nós perdamos a salvação. Ele vai tentar fazer isso o tempo todo, com que nós venhamos perder a salvação. Só que nós temos que ter certeza, nós somos salvos, e daqui eu não largo, daqui ninguém me tira, a salvação é minha, o Senhor trouxe, ponto. Entendeu? Então assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu estava com medo de vir pregar aqui hoje, sabe? Estava com medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tenho aprendido a amar o Senhor cada dia, sabe? Até nas lutas, nas minhas perdas, eu tenho aprendido. A gente tem que aprender, sabe? Porque a luta é pra gente aprender. Enquanto tem luta, a gente está aprendendo. E se a gente não aprende e não acerta nela, acaba voltando à mesma luta, sabe? É importante a gente vencer uma luta para que a gente vencer fortalecido, porque a próxima que vem, ela sempre vem mais forte. Ela não vem fraca, sabe? O inimigo o tempo todo vai querer levantar pessoas para destruir a nossa fé, para tirar a presença, essa doce presença maravilhosa que o Espírito Santo nos traz, sabe? A palavra de Deus, ela diz assim: só um minuto. Bem-aventurado os que retêm em seus caminhos e que andam segundo a lei do Senhor. Salmo 119. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o busca com todo o seu coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. E a palavra também fala que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio, infelizmente, às vezes pode ser um parente. Infelizmente, às vezes pode ser o melhor amigo. Não existe melhor amigo que Jesus, não, tá, gente?
Mas às vezes pode ser o nosso vizinho, pode ser nossa mãe, nosso pai. Mas nós temos que saber que enquanto a gente estiver vivo, respirando esse fôlego de vida maravilhoso que foi o Senhor que trouxe, o Senhor vai estar conosco, porque Ele fala que Ele estará conosco até o final. O Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Não seja guiado por homens. Amém. Não seja guiado por homens. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado não por vistas, não para mostrar que você é, que você fez, mas porque Ele habita em você. Ele habita. Sabe? Nada pode separar do amor de Deus. É nada. Deus, Ele é tão misericordioso que até nas nossas falhas, Ele ainda está conosco. Até nos nossos erros, no derrapar da caminhada, sabe? Ele está conosco. A palavra fala que Ele é Deus conosco.